O Espírito de Deus está neste lugar. Não vamos deixar de amar nossa igreja, mesmo que não seja perfeita, feita de homens, né? Não feita de anjos, homens ao longo da história, homens santos, homens pecadores, né? E qual foi a primeira palavra, a primeira frase que o Papa falou quando foi eleito Papa? Depois de conclave, saiu na janela, né? O que o Papa primeiro pediu? Primeiro que falou: sou um pecador. Papa, pecador. Parece bom? Por mim, né? Tá bom. Então, veja como nossa igreja, podemos comparar também com uma árvore. Tem raízes, tem tronco, tem galhos e tem frutos. As raízes, nós vamos ver agora, né? Nós temos vários acontecimentos. O estudo da igreja é universal, né? Acontecimentos, não é aniversário do Macedo, né? Acontecimento marcado. Primeiro vamos ver as raízes. O que está escrito aí? Nascimento das primeiras comunidades cristãs. Segundo, Fim das perseguições, era constantiniana. terceiro, Idade Média, quarto, o Concílio de Trento, quinto, Concílio Vaticano II. hoje, Hoje, que é hoje, 2014. né? Então nós estamos vivendo na igreja nesses tempos uma grande primavera, né? Uma coisa muito bonita, desde os tempos que foi aberto o Concílio Vaticano II, né? Nosso querido Papa já hoje santo, né? João XXIII, aquele Papa bondoso, douro, simpático. Então ele abriu esse ponto e falou assim: eu quero uma igreja de portas abertas ao Espírito Santo, de portas abertas ao mundo, né? Uma igreja fechada, embolorada, né? Mas uma igreja aberta, que pode ser. E assim estamos vivendo hoje, principalmente com o nosso Papa, como se chama? Francisco. Que alguém falou, todo domingo, que fala assim, a revolução da ternura, né? Assim define o Papa Francisco, a revolução da ternura. Então, nós estamos vivendo uma primavera da igreja. Em primeiro lugar, se vocês jovens, né? Vocês não conhecem que ele era uma igreja 50, 60 anos atrás, né? Hoje a gente vai na missa e o que a gente faz? A gente Participa da missa. participa. A gente, o que mais a gente faz? A gente reza. O que mais a gente faz? A gente canta. A gente ouve. A gente participa com os 5 sentidos. Com os olhos, com o coração, com as mãos, com os pés. Porque vocês já pensaram que na igreja a gente faz várias procissões? Tem a procissão da entrada, né? Tem a procissão do ofertório, tem a procissão da Bíblia, tem a procissão da comunhão e a despedida, né? Então, a igreja, a missa não é uma coisa parada, como falam os jovens, não vou na missa, uma coisa parada, uma coisa chata, não. Se a gente pensar, como você falou, ninguém ama o que não conhece. Então todos aqueles que criticam a missa, que acham que a missa tem que ser um show, porque não conhecem a realidade, as partes da missa, como está, porque a missa do jeito que está hoje, o de hoje, foi uma riqueza, uma tradição, uma cultura muito importante, né? Então, hoje o povo participa, por isso que a igreja hoje é uma igreja viva, uma igreja atuante e participante. Uma igreja preocupada com os problemas que
que acontece no mundo, né? Então a igreja faz, nosso Papa ultimamente tem feito muitos documentos com relação à paz, com relação aos migrantes, com relação a tantos problemas, a família, o sino preocupado com a família. Então a igreja é uma igreja mãe, uma igreja que se preocupa com problemas. Faz 25 anos surgiram no Brasil as cidades religiosas de paz, que a igreja aconteceu na base. A igreja expõe o CDU, grupos, para ler a palavra de Deus e ver à luz da palavra de Deus o que a gente pode fazer para mudar a vida das pessoas. É uma igreja pequenos grupos, é uma igreja que é besta, mas também que acha que são as comunidades eclesiais de graça, né? E então, a igreja, com tudo isso, não estamos procurando inventar novidades, algo novo, algo diferente. Não, estamos voltando à raiz, né? Porque se nós olharmos a igreja durante os séculos, eu comparo a igreja como um carro. Você compra um carro eletrônico, né? E ao longo dos anos o carro vai estragando as barras, as peças, cheio de poeira. Assim aconteceu a igreja. A igreja, ao longo dos séculos, também foi guardando poeira, colorado, e precisava uma renovação, né? E essa renovação não é inventar algo novo, é voltar àquilo que Jesus quis. Aquilo que Jesus, quando fundou a igreja, através de sua pregação, através dos seus gestos, então ele queria uma igreja viva, né? E então essa igreja viva começou com o nascimento das primeiras comunidades que fazem do tempo. E vamos imaginar Cristo subir aos céus, depois sua morte, ressurreição, e aí ficaram os apóstolos. E os apóstolos ficaram iluminados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Então a igreja começou a formar comunidades. As comunidades pequenas não existiam templos nas cidades. As pessoas se reuniam nas casas, 20, 30 pessoas, celebravam os sacramentos, o batismo, principalmente, a Eucaristia. E depois a igreja também começava as primeiras perseguições, por exemplo, o diácono Estevão, o apedrejado, que foi o primeiro mártir, da igreja, porque a igreja começou a encontrar também resistência, dificuldades interessantes. Então, tem dois focos importantes, duas cidades importantes na expansão do cristianismo, porque uma era Antioquia, lugar onde primeiros cristãos se chamavam cristãos, normalmente cristãos. Aí Antioquia, as comunidades eram muito fortes, muito vivas, e outra comunidade em Jerusalém. Jerusalém tinha a dificuldade de se relacionar com os judeus que se convertiam no cristianismo e os pagãos que se convertiam no cristianismo. Os judeus queriam conservar suas tradições, não comer carne de porco, a circuncisão, e os cristãos falavam, não, para se salvar não precisa de suas tradições. E outros achavam que precisavam. E aí surgiram os conflitos, foi o primeiro concílio em Jerusalém, em 1950, para entrar numa forma. Então veja como a igreja, no começo, uma igreja viva, uma igreja de pequenos grupos, uma igreja mártir, começava a martírio, né? E depois a igreja foi se espalhando, né, pelo mundo inteiro, até que chegou a Roma. O imperador Nero começou a acusar os cristãos, porque eles não queriam adorar o imperador. Começou os cristãos que estavam aqui
o sangue dos cristãos é a semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos tenham levado uma tarefa de Cristo, quanto mais cristãos sejam martirizados, assassinados, mais crescia as comunidades, porque tinha aquela força, aquele entusiasmo, né? De sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Depois, Pedro e Paulo, vocês sabem que foram mártires, né? Paulo foi martirizado nos anos 60, Pedro também foi uma das primeiras colunas da igreja, né? Por isso, quando a gente fala, somos igreja católica apostólica, quer dizer, a nossa igreja foi fundada no martírio, nos mártires, Pedro e Paulo. Aqui na América Latina, Brasil, Argentina, então houve reuniões também para trazer as conclusões do Vaticano II para a América, né? Houve o encontro de 1968 lá na Colômbia, depois teve o segundo encontro dos bispos no Puebla, México, em 1979, depois teve outro encontro dos bispos